E aí pessoal, beleza? Meu nome é Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero ter um papo com vocês sobre a história do conceito de fissão nuclear e sobre o filme Oppenheimer. Mas pode ficar tranquilo, porque eu ainda não vi o filme, eu tô gravando esse vídeo na manhã, que o filme é lançado inclusive, então nesse vídeo aqui não vai ter spoilers do filme. A ideia é basicamente trazer um pouco da história do conceito físico principal por trás do filme, que eu acredito que vai ser, né, o conceito físico principal, que é o conceito de fissão nuclear que levou ao desenvolvimento das bombas atômicas. E depois disso, a ideia é passar um pouco sobre as minhas impressões sobre os trailers do filme, que foi basicamente a isso que eu tive acesso até o momento que eu gravo esse vídeo, e compartilhar um pouco as minhas expectativas com relação ao filme, que já adianto um pouco aqui, que eu acho que vai ser um filmaço. Mas, dito isso, então, bora lá pro vídeo. E bom, para fazer esse vídeo aqui, eu resolvi trazer um pouco a abordagem que esse livro aqui, o 50 ideias de física quântica que você precisa conhecer, da Joanne Baker, traz. Ele é um livro muito bom, que traz algumas ideias ali de física quântica de uma maneira bem sucinta e traz uma linha histórica dessas ideias. Então achei essa abordagem bem interessante e resolvi trazer ela aqui para falar um pouco sobre a historicidade do conceito de fissão nuclear, que vai ser tão relevante no filme do Oppenheimer. Então, antes de mais nada, deixa eu falar de forma bem resumida qual que é a ideia do conceito de fissão nuclear. E eu vou trazer para um caso específico, que é o caso do urânio, que é o caso relevante no filme, né? Então, basicamente é o seguinte, a gente vai disparar um nêutron, né, que é uma partícula subatômica, uma partícula ali que está dentro do núcleo atômico. A gente vai disparar essa partícula contra um átomo pesado, tal como é o urânio. Um átomo pesado, aqui eu me refiro que tem muitos prótons e muitos nêutrons no seu núcleo. A gente vai disparar esse nêutron contra esse átomo, e a ideia é que esse nêutron, quando disparado contra esse núcleo aqui, do urânio, ele vai fissionar esse núcleo, ou seja, dividir ele em elementos menores, né? Ou seja, esse núcleo aqui pesado, ele vai ser partido em alguns outros átomos, vai ser dividido em alguns outros átomos, como por exemplo o bário, e além disso, além de ser dividido em outros átomos, ele vai liberar mais nêutrons e também vai irradiar energia nesse processo. Ou seja, como resultado da colisão do nêutron contra o núcleo, a gente vai ter a liberação de outros elementos, a liberação de mais nêutrons e a liberação de energia. Essa é a ideia básica por trás do conceito de fissão nuclear. E aí vocês podem imaginar o seguinte, né? Se eu tenho mais nêutrons sendo liberados, também, dada a colisão, se eu tiver mais átomos de urânio, eu vou ter uma reação em cadeia em que nêutrons vão quebrando mais urânios e assim por diante, liberando mais energia. Esse é um ponto-chave no funcionamento da bomba atômica. Isto é, né, na bomba atômica com base na fissão nuclear. Colocado de forma simples assim, a gente pode ser levado a imaginar que o conceito de fissão nuclear era algo que já se tinha em mente como possível, né? Só que não foi bem assim. A fissão nuclear, de acordo com uma outra cientista também que eu vou citar um pouco mais para frente, a Lisa Meitner, o conceito de fissão nuclear só foi vislumbrado quando ele foi descoberto. Ou seja, antes disso não se imaginava que isso era possível. E tudo aconteceu muito rápido no século passado, conforme a gente vai ver agora. E a nossa história ela começa lá em 1911, quando o Rutherford ele descobre que o átomo ele tem sim um núcleo com as cargas positivas lá dentro desse núcleo. E detalhe, na época que o Rutherford descobre a existência do núcleo atômico, ele não sabia que nesse núcleo atômico também existiam nêutrons, somente os prótons até então. Aí, dando um salto lá para 1932, dois físicos, que eu vou colocar o nome aqui na tela, eles descobriram que era possível, ao atirar prótons contra o núcleo de um determinado elemento, era possível dividir esse núcleo, atirando prótons contra eles. No caso, eles conseguiram quebrar um átomo de lítio, disparando prótons a altas velocidades contra ele. Aí, em 1932, a gente tem, enfim, a descoberta do nêutron, pelo James Chadwick, que é um ponto importantíssimo aqui na nossa história.
Dando outro salto, 2 outros físicos lá na Alemanha descobriram outra coisa fundamental, que era possível dividir um núcleo de urânio ao atirar nêutrons contra esse núcleo e, como resultado, você tinha átomos mais leves, como o bário, por exemplo, que tem 40% da massa do urânio, aproximadamente 40%. E isso, em 1938, detalhe, um ano antes do início da Segunda Guerra, era impressionante, porque o próprio livro aqui fala também, né, que é como se a gente estivesse atirando uma ervilha contra uma melancia, porque a gente está atirando algo muito pequeno, que é uma partícula que está ali dentro do núcleo, contra um átomo pesado que tem dimensões muito maiores do que as dimensões do nêutron, e mesmo assim, esse objeto pequenininho está conseguindo quebrar o átomo de urânio. E isso daí é impressionante, e na época, em 1938, não se entendia muito bem o porquê que isso estava acontecendo. Aí a Lisa Meitner, uma física austríaca, que se eu não me engano também era judia, que estava exilada na Suécia fugindo da Alemanha nazista, ela conseguiu elucidar o porquê que isso acontecia e, além disso, descobriu também que os produtos dessa colisão, né, os átomos resultantes dessa colisão, eles eram mais estáveis do que o próprio urânio. De forma que, além desses átomos resultantes, como eu já tinha mencionado, eram liberados mais nêutrons e também era irradiada energia. Aí, a Lisa Meitner batizou esse processo de fissão nuclear, inspirada, né, no processo de fissão da biologia que descreve a divisão de uma célula biológica, no caso. Com essas peças colocadas em jogo, não tardou até que outros físicos começassem a explorar esse processo, como o próprio Enrico Fermi, que começou a tentar fazer experimentos com fissão. Além dele, o Léo, eu não vou saber pronunciar o sobrenome dele, o Léo, lá nos Estados Unidos, ele percebendo que essa reação de fissão poderia gerar mais nêutrons e fissionar mais átomos de urânio, ele percebeu que isso gerava uma reação em cadeia com um alto potencial destrutivo, porque isso era capaz de liberar uma grande quantidade de energia. Aí, em 1939, no ano em que se inicia a Segunda Guerra Mundial, o Léo, junto com outros cientistas, o Eduard Teller e o Eugen Wigner, o mesmo do teorema de Wigner-Eckert, eles conseguiram convencer o Einstein a enviar uma carta para o então presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, alertando ele sobre os perigos desse processo de fissão nuclear ser usado para desenvolver uma arma, no caso, a bomba atômica. E também nessa época descobriram que não seriam necessárias toneladas e toneladas de urânio, tal como seria de TNT, para construir uma arma com o mesmo potencial destrutivo. Né? No caso, seriam necessários apenas alguns quilos de urânio para se construir uma arma com o poder de destruição de milhares e milhares de toneladas de TNT. E bom, convencido do perigo que seria se os nazistas tivessem o domínio sobre o processo de fissão nuclear para a construção de uma bomba, o Franklin Roosevelt resolve lançar o Projeto Manhattan, em que um de seus generais convoca o Robert Oppenheimer para poder dirigir o projeto que seria responsável por construir as primeiras bombas atômicas. Então, Oppenheimer aceita liderar esse projeto, em que a base secreta das operações era lá no Novo México, em Los Alamos, especificamente. Falando então sobre o Oppenheimer, ele estudou, no caso na Universidade de Harvard, se graduando em Química e não em Física, e depois migrou para os estudos de Física lá na Universidade de Cambridge em 1924, fazendo seu doutorado por lá. E bom, como eu já tinha dito, né, o Oppenheimer ele liderou o projeto, só que uma coisa que eu esqueci de mencionar foi que isso foi no ano de 1942, quando ele recebeu o convite para poder liderar o projeto. E falando no ano de 1942, foi nesse ano também que o Fermi, junto com outros cientistas, conseguiram obter a primeira reação em cadeia embaixo de um estádio de futebol lá na Universidade de Chicago, mostrando que assim era possível então o desenvolvimento da bomba atômica, que inclusive é uma das cenas que aparece no trailer e que vai estar no filme também. E só para falar um pouco mais sobre o Oppenheimer, ele fez diversas coisas em sua vida, além do Projeto Manhattan, e deu diversas outras contribuições,
sendo que várias vezes ele foi indicado a ganhar o Prêmio Nobel. E dentre essas contribuições, uma delas que poderia ter feito com que ele ganhasse o Prêmio Nobel foi, inclusive, um trabalho envolvendo o colapso gravitacional relacionado à estrela de nêutrons e buracos negros. Mas, bom, feita essa linha histórica sobre a fissão nuclear, eu quero recordar aqui a frase da Lisa Meitner. Ninguém havia pensado na fissão antes de ela ser descoberta. Em 1963 ela disse isso, e a gente viu aqui que, de fato, foi um conceito que ele demorou até poder estar maduro, né, digamos assim, porque tinham várias peças ali que não se conheciam até se poder vislumbrar que a fissão era possível. E aí, já puxando sobre as minhas impressões sobre o trailer, sobre o que eu acho que vai ser o filme e etc., eu acho que o filme vai ser muito bom, sendo dirigido pelo Christopher Nolan, né, o mesmo diretor de Batman, Cavaleiro das Trevas, Interestelar, A Origem, dentre outros, e também o elenco, né? O elenco tá muito bom, e inclusive eu acompanho vários personagens ali do elenco em outras séries, né, como o próprio Cillian Murphy em Peaky Blinders, que eu também assisto, o próprio Gustav Skarsgård, vou colocar o nome dele aqui, que participa na série Vikings como o Flock, né? Tem também o Robert Downey Jr. dos Vingadores, do Marvel, enfim. Eu acho que vai ser um filmaço. Eu acho que eles vão focar bastante nesse lado psicológico, emocional e pesado que está envolto no contexto da Segunda Guerra Mundial e da criação da bomba atômica, só que eu não acho que vai ser deixado de lado o contexto científico, vide os outros filmes do Nolan, como Interestelar, por exemplo, em que, inclusive, o Kip Thorne foi chamado como consultor do filme, né? Então, assim, eu acho que o lado científico, ele não vai ser deixado de lado, eu acho que ele vai ter um cuidado especial para trabalhar com o lado científico, e, no mais, estou bem ansioso para ver o filme, e posso voltar aqui para trazer as minhas impressões do filme, caso vocês queiram, né? Para a gente poder discutir um pouco, e um pouco mais também sobre os conceitos que eu mencionei aqui, que a ideia nesse vídeo não era entrar em detalhes na explicação dos conceitos, e mais sim passar pela linha histórica para falar um pouco sobre ela, né? E bom, se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei aqui, vai ajudar bastante na divulgação do vídeo. Caso você também não seja inscrito no canal, se inscreva para poder acompanhar os próximos conteúdos e comenta aí o que você achou do vídeo. E no mais, muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.